A gente vai falar de um assunto, todo mundo gosta de falar de rejuvenescimento, de pele, de novidades nessa área. Mas ele, quando vem ao programa, ele é polêmico, né? Ele conta as verdades, ele fala assim, na lata o que é e que não é. E por isso a gente gosta de trazê-lo aqui. Será que existe, será que pode existir uma cápsula da juventude que vai cuidar de você? Será que existe? Vamos perguntar para ele. Mais uma vez, Jamar Terrada, bem-vindo! Boa tarde, obrigado. Querido. Será que existe? Ai, 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 vamos começar esse assunto de um jeito, então, especial. Ele já vai contar se existe ou não, por que ele está trazendo esse assunto no Você Bonita, mas vamos começar com um vídeo. A gente preparou um vídeo tão bonito que mostra aí essa passagem do tempo. E aí queria que você contasse pra gente o que acontece de fato com o nosso corpo quando os anos vão passando. Por que há esse envelhecimento? É um vídeo de colocar depressão, então. Mas é um vídeo bonito. Por quê? Pra gente tomar atitude, pra gente se cuidar, né? O que acontece, então, com esse passar do tempo? Por que muda tudo? Por que há esse envelhecimento da pele, né? Que é o que a gente bate o olho e vê, né? Bom, tem muitos estudos, ainda assim não existe nada certo. O que causa o envelhecimento? É, obviamente, uma série de fatores que causam, né, como está mostrando no vídeo, os fatores externos, os fatores genéticos. E, principalmente, agora o que está se falando mais é a questão dos radicais livres. Né? Que são produzidos pelo nosso corpo. Pelo nosso corpo, pelo meio externo. Tá. Né? Nós aqui em São Paulo somos bombardeados todos os dias por essa questão. Tá. E aí que vem a questão do segredo, o que está agora se falando. Na verdade já faz um tempinho, mas agora no Brasil está se falando muito. E já tem um estudo, já faz um bom tempo, que é o silício orgânico. Silício orgânico. Então, prestem bem atenção nesse nome. Tudo que a gente está mostrando nessas imagens, que a pele sofre com a passagem do tempo, com aquilo que a gente está exposto, não tem jeito, está cheio de poluição. O sol está aí, a gente sabe que a camada de proteção do sol cada vez é pior, né, sendo destruída com tudo isso. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que se tem falado que pode ser uma cápsula da juventude é o silício orgânico? Pois é. As pessoas falam assim, as dicas... Primeiramente, Carol, a gente tem que deixar bem claro assim, que as pessoas associam envelhecimento com aparência de pele. E não é. Não né? Às vezes, aquele velho ditado que eu já citei aqui, né, que por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Entendi. É uma verdade. As pessoas se preocupam demais com o meio externo e se esquecem o interno. Não adianta você gastar horrores com cremes se você não tem um organismo que está em equilíbrio, né? Homeostase, que a gente chama. Então, assim, questão de pele, que eu sei que as pessoas estão escutando, querem saber a pele, né? Que é o que a gente está vendo, né? Tem algumas correntes que dizem assim, que a questão de renovação celular tem a ver com renovação. Então, é muita esfoliação. Tem uma outra corrente que isso é errado, que diz que a pele tem uma limitação para isso. O ponto já do silício é uma outra corrente que fala que o nosso organismo, ele tem uma das estruturas, é o silício, que encontra-se em maior quantidade quando a gente ainda é bebê. No por isso feto, que é aquela pele maravilhosa. Aquela pele maravilhosa. Né? A questão da moleirinha, que até já citei uma vez aqui no programa, né? A moleirinha, ela é super silicada. A gente fala silicada porque tem silício. Mas, o silício, eu encontro silício, é o silicone? Não, são variações do silício. O silício do nosso organismo, ele é um silício que a gente chama de silício orgânico. Tá? Ele é diferente, mas eu já tomei um ortomolecular que foi receitado silício quelato. É diferente. É outro tipo de silício. Os dois são silícios. Um é solúvel, existe o silício que é solúvel e o silício que é insolúvel. O insolúvel, ele é muito mais difícil de ser absorvido pelo organismo. Entendi. Tá? Então, assim, esse produto, silício orgânico, a diferenciação dele é que ele consegue ser absorvido. Entendi. O processo de envelhecimento da gente é uma coisa bem safada, acho que é a palavra. Porque a gente... Safadinho. Pois é, porque a gente nasce mole e morre duro. Como Por quê? Por quê? A gente nasce... Não, mas eu não fico todo flácido, não. Estou falando outra questão.
A gente, quando nasce, a gente é muito silicado. A gente tem uma concentração alta de silício orgânico no nosso organismo. Sim. Com o passar do tempo, com a oxidação, com os radicais livres, tudo, esse silício, ele acaba saindo de dentro dos ossos, né? Esse silício da gente, ele acaba saindo da estrutura, ele capta o cálcio que está na circulação, até o bebê, né? Por que a criança ainda está molinha? Porque ela é pouco calcificada, então o silício capta esse cálcio e carrega para dentro dos ossos. Por que eu digo, então, que você nasce mole? Você nasce silicado. O silício, ele tem a ver com o tecido conjuntivo, né? Então, assim, ele trabalha na formação do colágeno, da elastina, nessa síntese toda. Mas a gente já nasce com uma quantidade de silício. A gente já nasce silicado, tá? Então, assim... Mas a gente vai perdendo ao longo da vida. Isso. Geralmente, o corpo humano tem em torno de 7 gramas de silício, é a média. Tem pessoas que podem ter variação. Né? Mas assim, ele é bem inconstante, tu vê, ele é mais do que o ferro. O ferro, em média, é 13,5 gramas. A gente tem mais. As pessoas não falam, o ferro, coitadinho do silício, que é responsável por tu ficar jovem, não é tão comentado. Então, assim... Mas dá para repor silício orgânico? Então, são poucos alimentos, mas só para acabar essa explicação assim do nasce mole, morre duro. Então, assim, você nasceu, você tem aquela quantidade de silício, o silício faz a captação de cálcio e ele também é agente sequestrante de alumínio, que é super interessante, então ele trabalha a desintoxicação fortemente, né? Que alumínio... Então, quanto mais em grandes quantidades a gente tem, melhor para o teu organismo. Diminuir esse alumínio. Geralmente a pessoa mais silicada é a pessoa que tu vai ver assim, de aparência de pele... é silicada, não é siliconada não, né? É silicada. Né? Então, assim, você carrega esse cálcio para dentro dos ossos. Né? Tá com uma estrutura perfeita, até tu chegar na adolescência, até os 25 anos, você está com essa estrutura perfeita. Tem uma harmonia entre a quantidade de silício. Tá? Você tem que comer, né, em torno de 25 miligramas por dia é o recomendado. Em silício, em algo que tenha silício. Tem silício orgânico. Mas o que tem silício orgânico? A maioria das cevadas, a cavalinha, o fitoterápico, que tem uma quantidade bem alta de silício. Legal. Mas quando eu falo alto, é que você precisa comprar tipo 100 gramas. Bastante. 100 gramas de cavalinha por dia. É muito para... E aí tem outros. Então faz o seguinte, vamos colocar primeiro uma perguntinha que chegou. Vamos ver quem escreveu pra gente, tá bombando? Vamos. Tá bombando, porque eu falei pra vocês que ele é polêmico. Jéssica, um beijo pra você. Além de rejuvenescer a pele, o silício orgânico tem outra finalidade? Daí eu já vou te fazer outra pergunta, que a minha dúvida. Mas assim, apesar dos efeitos estéticos do silício, eu acho que esse ponto dele captar esse cálcio é um dos principais efeitos. Porque quando ele retira esse cálcio, o cálcio também, ele acaba tendo pontes positivas, né? Ele deixa esses íons soltos e também aumenta a questão dos radicais livres. Mas me explica uma coisa. Ele, então, consegue diminuir essa quantidade de alumínio no corpo quando a gente acaba ingerindo de alguma forma, né? Também através dos alimentos. Ele é um neutralizador do alumínio. E ele tem relação com o cálcio, então? Tem, porque ele capta esse cálcio, ele consegue fazer com que o cálcio fique onde deve ficar, que é dentro dos ossos. Então é por isso que, passando o tempo, as pessoas com mais idade perdem esse silício. Tu diminui a absorção de cálcio também. Perfeito. Tu diminui a tua quantidade de silício, como você está com pouco agente sequestrante, né, do cálcio no seu organismo, esse cálcio é de volta liberado na circulação. Por isso que eu falo que tu morre duro. Por que é o problema? Porque tu calcifica as artérias, as arteríolas, todos. Então você acaba tendo esses problemas de artrose, de artrite, reumatismo e principalmente os problemas de coração. Tanto que a aorta, ela é muito silicada. A aorta, ela é feita com muito silício. Então, tem vários estudos que viram assim, que fizeram experimentos e tal, perceberam que as pessoas de idade tinham pouca quantidade de silício na aorta. Então, por isso, aumenta a chance de problemas cardiovasculares. Gente, mas isso é muito interessante. Agora, por que só agora, então, isso está vindo à tona, assim, esse assunto do silício orgânico e da importância dele? Tem como a gente tomar uma cápsula de silício? Então, já existe a cápsula de silício orgânico, ela é manipulada. Né? Ele é um produto que é importado, que eu saiba, a fabricante até hoje é um laboratório que existe em Mônaco, então é um precinho
bem gordinho o precinho, né? Deve ser bem carinho. Mas diminuiu muito. Né? Quando lançou, eu já vi algumas farmácias de manipulação que vendiam em torno de 60 cápsulas, em torno de quase R$1.000. Nossa Senhora. Não se apavorem, que não é mais esse o preço. Não é mais esse valor. Mas então é possível repor esse silício? É possível. Então, assim, você faz essa reposição. Se você for, eu quero cuidar só através da alimentação. Haja cavalinha, haja cevada. Castanhas, essas oleaginosas, não? O curry tem muito. Curry tem, olha que ótimo. Curry, né? Um milho, quase todos esses cereais, a maioria tem. O arroz tem, a casca de arroz tem bastante, mas já o arroz refinado é quase negativo. Então o integral... mas você tem que comer muita quantidade. Entendi. Né? A soja tem bastante. A soja, a cada 100 gramas, tu consegue encontrar em torno de 1,5 gramas de silício. Para cada 100 tem 1,5 de silício. Não que esse silício seja todo solúvel, que é o que vai ser absorvido pelo organismo da gente. Mas me explica uma coisa, se a gente, vamos estar falando aqui e quem está ouvindo já começar a colocar isso em prática, incluir os alimentos que têm silício, então, todos os dias, um pouquinho, a gente pode conseguir acumular isso, ou pelo menos diminuir a quantidade, né? Já que a gente perde todo dia essa quantidade que a gente tem, diminuir menos. Ele é acumulativo. Ele é acumulativo, assim. Perder menos, né? Ele é acumulativo, tá? Só que assim, ele acumula, mas quanto mais intoxicado, vamos dizer assim, quanto mais alumínio, quanto mais cálcio na circulação, mais ele vai ter que ir atrás, não vai? Então ele vai ser utilizado. Entendi. Então, e nessas vai gastando. Exatamente. Como é que a gente se intoxica? Conta pra gente as formas de intoxicação do dia a dia que a gente tem que a gente nem imagina. A alimentação, eu acho que é a base, né, Carol? Mas é a base boa, né? Não é que a gente se intoxica. Mas a alimentação hoje é uma das principais erros, né? Os embutidos, os enlatados, todos esses produtos congelados, né? Esses processados. E as pessoas, por mais que a gente fale, acho que teve uma conscientização em questão desse tipo de alimentação. Mas ainda é muito eficiente. Por exemplo, fazendo uma panela X prejudica o alimento, dependendo de qual panela a gente vai usar? Olha o alumínio. Né? O alumínio, tu acaba liberando muito metal. Tipo, mas ferro também é metal. Ferro em excesso também é perigoso. Tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Agora, aquele papel alumínio também, que põe no forno também. Existem vários médicos que trabalham comigo que pediram assim, por favor, não usa sachê de alumínio quando for colocar as formulações. Não é que o alumínio consegue ultrapassar, mas as moléculas, os íons, eles têm essa troca, sabe? Então não é bom colocar no papel alumínio no forno. Eu não gosto. Não, tá bem. Eu tô falando coisa de dia a dia que parece a minha casa, as pessoas são meio... Minha mãe, quando vai na minha casa, se apavora. Porque abre a geladeira Só assim... tem cápsula. É uma Amazônia, né? Porque assim, eu não tenho muito gosto alimentar. A minha alimentação, eu vou por grupos. Não que eu não como, eu como de tudo. Né? Esses dias eu até postei uma foto lá de um virado paulista. Eu adoro, eu acho que é necessário. Tu tem que comer carboidrato, tu tem que comer... E proteína. Tudo é alimentação. A gente é bicho. E as pessoas esquecem isso. Verdade. Né? Tem que comer direitinho. Os vegetarianos também têm que ter esse cuidado. Né? O que eu vejo assim, no meu dia a dia de pessoas que só fazem uma alimentação à base de vegetais e tem problema de flacidez é muito grande. E por que tudo a gente está falando de flacidez? Porque o silício, ele é quase o principal formador de colágeno e elastina no nosso corpo. Mas aí eu tomo então colágeno. Não, o colágeno não é metabolizado, todo mundo sabe disso. Colágeno, eu não vou mais... É uma mentira. É uma mentira. Então, peraí, então segura. Diretor, olha o que ele estava falando. O colágeno é uma mentira. Mas nós deixamos ele falar tudo aqui. É polêmico, Agora falei. Vamos colocar outra perguntinha na tela e na volta você vai explicar isso. De quem que é? Da Cristina? Cris, um beijo pra você, lá do Maranhão, adorei. Carol, gostaria de saber se o uso de cápsulas tem que ser associado a exercícios, alimentação e procedimentos estéticos. Te adoro, manda um beijo pro Maranhão. Um beijo pro Maranhão, que linda. Quando a gente está falando do uso de produtos naturais, encapsulados, então manipulados, seja em cápsula, em pó, em géis e tal, a gente tem que associar a atividade física, a alimentação saudável, fazer procedimento estético. Você acha que a gente tem que fazer tudo, um pouquinho de cada coisa? O que é o mais importante na história? São as cápsulas, é a alimentação, é a atividade física?
É ser bem nascido. É ser bem nascido? O que significa isso, hein? Ter uma boa genética, infelizmente, né, só na sorte. Entendi. Então, a genética ainda contribui para quase tudo. Muito, né? Tu vê, assim, a pele de gente negra, a pele de gente... mais clarinha, é muito diferente, né? Eu que sou polaco, é uma tristeza. Não, mas vai. Mas sim, então, mas aí que tá. Quilos de silício orgânico. Mas você não acha que a gente pode vencer isso, essa barreira, com fazendo a nossa parte, qualidade de vida? Pode, cara. Assim, a gente tem que ter, como a gente estava falando antes, né? Tem que ser regrado, não abusar. Sempre ter um limite. Falar, mas eu não posso beber álcool? Pode. Mas limite, uma taça de vinho, tá? Não é uma garrafa de vinho. Porque as pessoas, né, tudo... Escolhe o vinho, não precisa beber o uísque, né? E tem que ter bom senso. As pessoas acham assim, esses dias eu tinha dado uma entrevista e falei sobre o licopeno, que é encontrado na massa de tomate, no ketchup, Sim. que até no ketchup ele é uma alta concentração. Não sabia. Aí apareceu pessoas que estavam comendo praticamente um pote de ketchup por dia. E aí se intoxica o fígado. Então, assim... Porque tudo com equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Entendi. Mas você é a favor da introdução de manipulações? Sou. Utilizando a reposição, então? Não, eu acho, assim, é muito difícil da gente encontrar esse produto, o silício em questão, em toda a alimentação. Haja, como a gente estava falando, né? Haja cavalinha, haja cevada, você vai ter que comer muito arroz integral para conseguir 1 grama diária. Então, assim, se você puder usar a gente chama de nutracêutico, tá? É um produto que tu introduz à tua alimentação, é um nutracêutico, tá? Um farmacêutico nutriente. Se você puder utilizar ele na sua alimentação, no seu dia a dia, melhor. Né? Ele vai complementar aquilo que o nosso corpo não absorve tudo da alimentação. É claro que o silício, quanto mais você tomar, não é vou tomar um pote por dia, não é isso. A dosagem recomendada é em torno de 150 miligramas 2 vezes ao dia, são 300 miligramas. Há pessoas, assim, popstars, eu não gosto de citar nomes assim, mas estrelas mesmo, que usam até 1 grama por dia. Bastante. Né? Essa aparência silicada, essa aparência, como ele aumenta muito o colágeno, a elastina, essa firmeza que tu tem no corpo nem sempre é natural. Né? É de uma superdosagem de silício orgânico. Por exemplo, numa cápsula deste tamanho, cabe 300 miligramas de silício orgânico? Cabe. Essa cápsula tem em média 500 miligramas. Né? Bela cápsula, é gigante. Pois é que assim, tu pode colocar, isso vai depender até uma... Silício com outras coisas? Então, eu não gosto de misturar muito, porque como ele é um produto que forma ponte de oxidrila, que é uma coisa muito leve, quanto menos misturança, melhor. Você toma lá naquele horário do silício, existem alguns produtos, como sabe-se que ele é extraído de meio marinho, então assim, eu sempre falo, tem que usar na cápsula, nas formulações, coisas que combinem. Então assim, o silício orgânico combina com produtos marinhos, porque ele é extraído de produtos marinhos. Mas aí começa assim, eu coloquei uma cápsula que foi, coloquei mineral, coloquei fitoterápico, a cavalinha não é, então eu botei, a minha cápsula é cavalinha. Não é assim que funciona. Não precisa misturar os grupos. Tem que ter a orientação do profissional também. A orientação de um farmacêutico ou de um médico dermatologista. Agora... Né? Agora a grande febre, apesar de todo mundo achar que é na dermatologia, quem mais está indicando silício orgânico... Nutrologia. Não, são os médicos, os reumatos. Por causa dessa questão da osteoporose e por causa da questão da articulação. Olha que interessante isso. Então vamos fazer o seguinte, essa parte do silício a gente entendeu. Só que meu diretor não entendeu a parte do colágeno, ele está preocupado com essa história, colágeno é uma mentira. Porque ele está tomando há anos. Não, tá nada, né, mas só colágeno. Fazer o seguinte, bota na tela a imagem que você queria aí. É uma imagem de pés de galinha, de frango. Só que não são não os pés de galinha no rosto, mas os pés de galinha de verdade. O frango, a gente sabe que
como se diz, no osso e tal, quando a gente faz a sopinha, isso é maravilhoso, que tem colágeno. Agora, o colágeno você está falando que é uma mentira, é aquele colágeno pronto. Mas sabe que foi legal de ter colocado essa imagem? Porque, na verdade, a pele de galinha tem uma alta concentração de silício. E o que o silício faz? Colágeno. Por isso que se usa o colágeno de frango para problema de reumatismo, está cada vez sendo mais usado. Então, por isso que a gente tem que continuar. A doutora Gisela Saviola ensinou uma vez a fazer um patezinho que é uma delícia, usando com a cartilagem. A cartilagem, os ossinhos do frango, com as perninhas e tal. Mas a gente sabe que também tem o colágeno pronto. Então, esse colágeno pronto não adianta nada ficar tomando colágeno. Não é assim, ó. Não é que não adiante, tá? É que o colágeno, ele é uma proteína. Então, para ele ser absorvido, quando ele é absorvido, ele tem que quebrar. O corpo da gente demora muito para fazer essa quebra dessas pontes, dessas proteínas que acabam virando aminoácidos. Que o corpo não consegue absorver. Então, assim, o certo, por que se usa o hidrolisado, colágeno hidrolisado? Porque ele consegue quebrar em pontos de aminoácidos mais rápidos. Entendi. Então, tu consegue absorver um pouco. Aí, o que o corpo faz? O corpo vai pegar essas cadeias e vai transformar no colágeno de novo. Entendi. Então, se tomar bastante colágeno, no mínimo, a OMS recomenda 9 gramas de colágeno por dia. É bastante. Desses 9 gramas, tu vai conseguir transformar de novo, vai ser metabolizado e vai ter que transformar de novo em colágeno. E vira aminoácido para virar de novo colágeno no nosso organismo. Né? Não é o suficiente. Não é o suficiente. O suficiente é aumentar o melhor é o hidrolisado, que quebra um pouco mais fácil, mas não é tanta diferença para o comum. Então, meu querido amigo, me diga, cápsula da juventude exatamente não existe. Mas a gente pode, com muitas dicas que você nos deu hoje, principalmente indo atrás, aí, conversando com os nossos médicos, cada um conversando com um profissional que tem acesso e tal, falando desse silício orgânico, porque também, quanto mais consumirmos, mais barateia. Exatamente. Não é verdade? Vamos virar uma máquina quanto mais comprarmos, de silício, mais o preço vai cair. Agora, para a gente fechar, na sua opinião, não diz que a gente tem que nascer de novo, não, tá? Que a gente, ele vai dizer isso. O que tem que fazer? Nasce de novo. Não vamos dizer isso. Mas, assim, qual a conduta que você acha que a gente tem que ter a partir desse momento que estão te assistindo aqui, assistindo essa entrevista, a partir de hoje, para que esse tempo realmente demore para passar, para que esses sinais, né, do envelhecimento, claro que eles vão chegar, mas que eles cheguem de maneira natural, de maneira saudável, de maneira assim, poxa, quantas mulheres que a gente vê que estão aí, vamos falar aí, vai, só da novela das 8, você olha e fala, você vê a Glória Pires, não tá triste não, você vê a Glória Pires, eu acho que ela tá linda, não, tá super eu acho que ela tá maravilhosa, muito mais bonita do que quando ela fez lá a novela, quando ela era nova, que tá passando na sessão da tarde. Não é verdade? Verdade. Então, assim, tem que ter um segredo de vida, de alguma coisa, pra gente ficar melhor e não pior, não é verdade? Verdade. O que você acha que é? Eu acho que a palavra é controle. Controle. Excesso pra tudo não dá. Né? As pessoas não têm bom senso. Tu precisa olhar a alimentação como, eu sempre falo assim, parece meio ideia de louco, mas é o certo. Você tem que olhar a alimentação como alimentação e não alimentação como saciedade, prazer. É claro que tem que ser gostoso comer, mas assim, tu tem que pensar que você é aquele ditado do Jim Davis, do Garfield, você é o que você come. Se você tiver uma alimentação muito regrada, uma alimentação bem balanceada, não tem por que gastar tanto em silício orgânico tanto dinheiro e tantas coisas. Entendi. Equilíbrio e controle. Muito Sabe bem. tudo, gente. Você tem que seguir ele. As dicas são muito legais. O site é o tejardeando.com.br, porque o nome dele é Jamar Tejada ou Terrada, né? Ele é farmacêutico homeopata, por isso que sabe tudo dessas histórias. Você tá nesse mundo aí há muito tempo e ele sabe mesmo. Então, quem quiser bater papo, tirar mais dúvidas, pode também te seguir, que é o @Tejardeando. Tudo, lá no Insta, tudo junto, @Tejardeando. Tudo. O Instagram também é Tejarde, TEJRD, o Facebook. Então, o Jamar Tejada, tu vai me achar, né? Joga lá no site de busca, você vai achar tudo dele. E você volta, né? Quando você quiser de novo. Porque as fotos são sempre muito legais, chegaram muitas perguntas. Espero que eu não apanhe hoje os fabricantes de colágeno. Olha, posso falar? Fica tranquilo, porque a gente tem, eu acho assim... Você sai daqui sempre com escolta. A gente fala sempre a verdade. Eu tô contigo. Pensando nisso tudo, a gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar... Você falou, não é milagroso.
não vai fazer mal, vai fazer um pouco bem, é legal, mas não é o que vai salvar aí a sua pele pro resto da vida. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, falando as verdades. Pois Obrigada. Adoro você. Eu também. Beijo. Obrigado. Até a próxima. Salve tudo, papo ótimo.